no início do jogo da final, ele no banco de reservas, incentivando os jogadores, ele tem um papel assim fundamental. É só a gente ver, por exemplo, mesmo Dinamarca e Bélgica. A Dinamarca começou o jogo super bem, fez um gol a 2 minutos. No segundo tempo, o treinador belga mexeu na equipe, né? E aí aconteceu o quê? Com os craques, porque a Bélgica tem craques, tem jogadores que fazem a diferença. Você pega aí o Lukaku, pega o De Bruyne, o Hazard, é uma diferença total. E eu acho que esses jogadores são superestrelas e são fundamentais no futebol de hoje. O Brasil ficou em tese hoje com uma superestrela que é o Neymar. Uma superestrela dentro de campo, quando não fica no cai-cai. É um craque. Mas o Neymar eu condeno muito pelas atitudes fora dos gramados. Mas eu acho que tem lugar para superestrela, sim. Nossa, tô sentindo uma coisa estranha aqui, uma energia esquisita, meu. O que tá vendo aí, hein? Eu até acho de superestrelas, né? Vamos pegar aí a Argentina. Se você não tiver coadjuvantes, bons jogadores ao seu lado, maior superestrela de todas, que é o Messi, faz com a Argentina, não ganha nada com o Messi. Então eu acho que o pensamento do Thomas Müller é o pensamento europeu, como você disse. Para ele, se você tiver um craque, claro que é bom, 2, melhor ainda. Mas se não tiver, o coletivo deles, eles vão atropelando. Tem olha quantos títulos mundiais. Olha o Bayern, que é a base da Bayern de Munique, que é a base da seleção alemã. Os caras, às vezes, não têm craque, ou tem um ou outro, e o forte deles é o coletivo. Acho que é isso que ele quis falar, penso eu, né? Está muito baseado no último título da Alemanha. De fato, aquele time que ganhou a Copa no Brasil não tinha um grande craque, era um conjunto mesmo. Mas a história da Alemanha mostra que sim, eles têm um Beckenbauer, eles têm um Matheus, eles têm um Klinsmann, entendeu? Eles nunca abriram mão de ter esse cara. Só que eles têm uma consciência coletiva que a gente não tem. No time de 2014, o comportamento das estrelas é totalmente diferente, né? O Beckenbauer, que é a super estrela alemã, ficou marcado na carreira dele por uma partida, fazer um jogo com o braço quebrado. E o Neymar pelas cambalhotas. Então o comportamento das estrelas é muito diferente. Só rebatendo um pouquinho o Luiz, o Messi levou a Argentina a uma final de Copa. Não dá pra gente cobrar o título, mas ele levou a Argentina a uma final de Copa. Então não dá para dizer que ele não rendeu, ele nunca fez nada, ele fez. Não, mas eu não falei isso, hein, Tutu? Eu não falei que ele nunca fez nada, eu falo que ele depender só de uma superestrela, só nas costas dele, olha o que acontece com a Argentina, só depende dele, porque ele dificilmente teve um coadjuvante, pelo menos na metade do nível dele, é isso que eu falo. É a melhor de Maria, nisso você tem razão, sim. E fica essa discussão, né, gente? É uma discussão muito grande, né? O coletivo vale mais do que o talento ou não? Mas essa discussão a gente vai fazendo aqui durante o Franguinho Sem Censura. O importante agora é que o Franguinho arrumou as malas, hein? O Franguinho na Europa. Conexão Franguinho, direto de Portugal, Daniel Moreira Dias nos fala da Eurocopa. E temos mais uma estreia no Franguinho. O nosso companheiro Daniel Moreira Dias é o nosso correspondente em Portugal. Tamo chique agora, hein? Grande Daniel, você é um cara que me deixava felicíssimo quando aparecia na minha escala. E fala pra gente, como é que você tá vendo a Eurocopa, especificamente Portugal na Eurocopa? Opa, muito prazer estar falando com você, Tutu, com todos vocês, saudade dos amigos. Primeira vez que recebo esse convite, tive que vir para Portugal para receber esse convite do Franguinho, porque quando eu estava aí no Brasil ninguém me convidava para lugar nenhum, mas enfim, deixa isso para lá. Bom, falando sobre a Euro, é lógico que o clima aqui está um pouco diferente, né? Vai lembrar que Portugal é o atual detentor da Eurocopa, ganhou há 4 anos atrás com um futebol mais ou menos, né? Afinal de contas teve mais empates do que vitória na Euro. Eu acredito que Portugal deste ano, dessa edição da Euro, é uma equipe melhor da que ganhou há 4 anos atrás. Mas não significa que vai chegar tão longe quanto. Agora, com relação ao clima aqui das pessoas, evidentemente que estamos no meio de uma pandemia, né? O povo português gosta muito de futebol, gosta de acompanhar a seleção nacional, só que durante, por exemplo, esse primeiro jogo na estreia de Portugal, que ganhou de 3-0 da Hungria, não se via pessoas reunidas nos bares ou nas ruas, mas o pessoal se reuniu em casa mesmo, mais os familiares. Mas é evidente que as pessoas estão muito esperançosas com Portugal, quem sabe conquistar esse bicampeonato.
Acho um pouco difícil, até porque a seleção do Cristiano Ronaldo está no grupo mais complicado da Eurocopa, num grupo com a França, que é a principal favorita, atual campeão mundial, e também com a Alemanha, a seleção que é a próxima adversária de Portugal. Vai ser muito complicado, tem que ganhar pelo menos ou da França ou da Alemanha para seguir adiante. Mas é um clima um pouco diferente, cobrir uma Eurocopa, é óbvio que eu não estou cobrindo, né, não estou acompanhando de perto, mas estou aqui como um torcedor hoje lusitano. É um pouquinho diferente durante essa pandemia, porque afinal de contas está todo mundo dentro de casa, só faz o básico fora de casa, afinal de contas, tanto o presidente quanto o primeiro-ministro português, aqui eles não são negacionistas, né? Então eles pedem para as pessoas ficarem em casa apesar de toda a situação. Grande Daniel, super obrigado, esperamos contar com você mais vezes por aqui. E o espaço está sempre aberto para você também, tá bom? Abraço, amigo. Fique bem aí. Obrigado, amigo. Sempre bom revê-los e até a próxima. Fico à espera de um novo convite. E o Renatinho, quem diria, hein? Agora apresentador. Esse menino vai longe. Eu que descobri o Renatinho, hein? Não foi o Toné, não. Franguinho Repórter. Uma entrevista chapa quente. Nossa entrevistada de hoje é uma guerreira, uma produtora esportiva que hoje comanda o Ela Press, uma assessoria de imprensa. Ela começou a carreira na TV Gazeta com Roberto Avalone, no Mesa Redonda, Roberto Avalone, exclamação. Passou pelo Sport TV, passou pela Bandeirantes, boa passagem, excelente passagem na Record, excelente passagem na Fox. Bom dia, Elô, seja muito bem-vinda. Nós do Franguinho Sem Censura, muito honrados com a sua presença. Conta pra gente como foi o seu começo na produção de programas de televisão. Deve ter sido difícil, né, sendo mulher? Eu tive sim, muita dificuldade. Não foi fácil, não, sabe? Chegando do nada, assim, era no começo, era uma das poucas mulheres, não tinha muita mulher em produção, era mais homens, e era eu acabei me destacando por ser a única, entendeu? Que tinha, não me lembro de outra, tá? A não ser que tenha tido alguma outra, mas eu não me lembro. E não foi fácil, não, foi difícil, mas eu acho que eu coloquei, mas eu foquei. Foco, é aquilo que eu quero. E fui atrás. Até hoje não é fácil, mas naquela época era muito pior. Mas era muito, muito pior mesmo. Hoje está uma festa. Elô, no começo as redações eram quase 100% de homens. Você e a Regiane quebraram essa barreira. Imagino que deve ter sido bem difícil para vocês, não? Então, eu e a Regiane, né? Eu falo para todo mundo que a Regiane é minha madrinha. Ela que me ajudou muito, junto com a Avalone, né? Eles ali, comecei na TV Gazeta. Eles são as pessoas que eu tenho dívida de gratidão para sempre, entendeu? E a Regiane me deu muitos toques, ela me ensinou muito o que tinha que fazer, o que não era, o que era legal, o que não era, até para os programas. Ela me deixava livre, então foi com ela ali. E aí eu seguia ela, né? Ela ia para reportagem, eu seguia ela, entrava no vestiário e eu ia junto. E dali começou, né? A gente fez muita coisa legal, viu? Bom dia, Elô. Aqui quem fala é Estevão Nunes. Queria saber de você o quanto você acha que o mundo evoluiu em relação ao machismo e o quanto ainda precisa evoluir. As redações eram mais masculinas mesmo, só tinha homem ali dentro. Mas eu me impus, primeiro que eu chegava cantando lá, bom dia, boa tarde para todos, já fazendo graça, fazendo festa. E aí, algum que olhava torto para mim, eu ia lá e provava para ele que eu era melhor, entendeu? Eu nunca tive medo de bater de frente. E muitas vezes, eles é que tinham medo de mim, pela forma que eu falava, que eu tenho um tom de voz firme, então, da forma que eu falava, eu já meio que assustava, e eu não tinha papas na língua, não. Se eu tivesse que mandar para aquele lugar, eu mandava, não tinha acordo, não tinha local, entendeu? Falava a mesma língua deles. Olá, Elô, tudo bem? Como o Vila tinha dito aí da barreira das mulheres, eu fico muito feliz porque a Elô foi homenageada pela Regiane Ripper na CESP, no troféu Mulheres da CESP. Elô, na função, a gente sabe que você teve contato com muitos jogadores, também com seus familiares, né? Esposas, filhos e tal. Queria saber o seguinte, como é essa convivência? Ela foi fácil? Você tem alguma história para contar? De filhos, de mulheres, de qualquer situação diferente? Um abraço para você. Eu tinha uma tática, né?
que já sabe que é jogador de futebol, ainda mais naquela época lá que eu comecei, era muito diferente do que está agora. A gente já tinha contato direto. E às vezes muitas das esposas ou namoradas iam ver treino. E o que eu fazia quando eu descobria que uma era namorada ou esposa? Já grudava nela ali, ficava batendo papo, me apresentava, falava que eu era. Eu até que estava bonitinha naquela época, então eu fazia questão de estar perto da esposa para ela saber que não existia problema nenhum comigo. Por exemplo, tem um ex-jogador, o Fábio Costa, ele é muito meu amigo, ele é a Mônica, a esposa dele. E assim, de frequentar as casas e para fazer amizade, o Fábio era um cara difícil. E eu, o que eu fazia? Esposa. Fazia amizade com a esposa. Quando eu chamava ele para ir num programa, ele falava que não ia. Eu falava, Mônica, esposa Mônica, Mônica, me ajuda com ele? E ela sempre me ajudou. Então é tática. Tem algumas coisas que ainda funcionam nos dias de hoje. Então, Elo, gostaria de saber de você, como é que você vê o crescimento das mulheres num mercado difícil, que é o mercado do jornalismo esportivo. Hoje, cada vez mais, temos mulheres narrando, produzindo, tomando conta das redações. Como é que você vê esse momento e o que você espera daqui para frente também? Muito legal, eu acho bem legal essa mulherada entrando para a redação, porque a gente tem uma coisa diferente do homem, a gente tem uma visão diferente da do homem. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, um jogador, se ele não tá legal, o homem, assim, é muito difícil ele perceber que naquele dia, aquele rapaz, aquele jogador, ele não tá bem, se ele tá com um problema ou não. A gente percebe, a mulher tem essa sensibilidade de perceber, entendeu? E eu acho que é muito legal e espero que elas tomem conta de tudo mesmo. Eu acho que é por aí. Bom, Elo, para finalizar, a gente queria agradecer a sua presença. O microfone está aberto para você. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Franguinho Sem Censura. Deixa uma mensagem para as mulheres que estão começando a carreira na produção, narração, comentários. Fique à vontade, Elo. E mais uma vez, em nome de todos os meus amigos do Franguinho Sem Censura, a gente agradece a sua participação. Franguinho Sem Censura, muito bom, eu que estou feliz de ter sido escolhida para participar, muito obrigada a todos vocês mesmo, obrigada mesmo. Então, assim, para finalizar, deixa eu falar uma coisa para vocês antes, eu mais duas amigas montamos uma assessoria de imprensa, a Elas Press, e a gente quer fazer uma coisa diferente, você vê, só mulheres, né, para mostrar um outro viés, uma outra forma de ver, entendeu? A coisa. Precisa jogador saber que não é só homem, só macho, a mulher tem uma visão diferente. E para todas as mulheres que estão começando, tem que, é o seguinte, foco. Você foca e vai. Esquece, não olha pro lado, vai em frente e segue que dá certo. Deu certo para mim. Mas também eu falei a mesma língua deles. Eu não tinha aquela história, cheio de mimimi, não. Vambora. Vai que vence. É assim que funciona. Esse é o conselho que eu posso dar. Parabéns e obrigado, Elo, pelo depoimento. É muito bacana. Agora, gente, essa briga é para mais de metro. Par ou ímpar? Linhares Júnior quer saber quem jogou mais, Serginho Chulapa ou Adriano Imperador? Eu sou mais Serginho Chulapa. Eu acho que o Chulapa era mais forte. Eu acho que o Chulapa tinha uma esquerda fenomenal, assim como o Adriano, os dois espetaculares. O jogo aéreo do Chulapa eu acho que era mais forte. Enfim, eu sou mais Chulapa. Não tenho dúvida nenhuma, hein? Não tenho dúvida nenhuma. Eu vou com tu finalmente, esse comedor de alface aí, falou alguma coisa que presta. Eu sou Chulapa, não deixo pra mais ninguém, hein? O Adriano atropela o Chulapa. Atropela mesmo. Quando ele tá de fogo, ele passa com o carro em cima do Chulapa e ninguém vê nada, hein, meu? Chulapa, para mim, foi um dos ídolos da minha infância. Eu ia a muitos jogos do São Paulo, então eu gosto muito dele, inclusive como figura humana, as coisas que ele comenta sobre a Copa também de 82. Ele é sensacional. Tá, mas no seu time você escala quem? É um cara quem? sensacional. Maior artilheiro da O história do São Adriano Paulo. passa perto do Serginho. Fez história no São Paulo. Eu sou Serginho, porque o Serginho nunca se machucou, nunca se machucou, mas ficou Nunca fugiu do jogo, né, Roilton? Nunca fugiu do jogo, né? Não, exatamente, mas ficou suspenso. Ele que fala, né? Que se ele não... Nossa, tô sentindo uma coisa estranha aqui, uma energia esquisita, meu. O que tá vendo aí, hein?
se ele não ficasse suspenso 4, 5 anos, ele teria feito uns 600 gols, né? Então... É verdade. Agora eu concordo com o Tutu no início, aí que ele falou que o jogo aéreo do Serginho Chulapa é muito bom. Bom, de cabeçada ele é o melhor que tem, né? Gilvan Ribeiro que o diga. Com aquele tamanho...